sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático em vários locais do corpo, começando pelo coração. O que estiver em vermelho é o simpático e o que estiver em azul é o parasimpático. Então, numa primeira vista, nós percebemos que o simpático é quem estimula o coração, mas vendo em partes. O nó sinoatrial é responsável pelo automatismo. Então, o marca-passo faz isso, o automatismo do coração. Ele gera frequência de despolarização, que é estimulada pelo simpático, por causa do receptor beta-1, que gera cronotropismo positivo, e inibido, desestimulado, diminuído pelo parasimpático, receptor M2, que atua como inibitório, então gera bradicardia sinusal. São 3 principais inervações parasimpáticas e o parasimpático é um freio que manda. Por quê? Se nós cortarmos as 2 inervações, nós teremos taquicardia. Como não é a taquicardia que predomina, como é um batimento ali, né, compassado, nós temos que o parasimpático é o que predomina, porque ele regula essa taquicardia que seria gerada pelo automatismo. Agora, nó atrioventricular é responsável pela condução, que é diferente nos átrios e ventrículos. É preciso essa diferença de condução desses canais lentos para que eles não contraiam ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer, a gente sabe e viu em fisiologia. O parasimpático tem apenas uma inervação. Quem predomina aqui é o simpático, que aumenta a condução, receptor beta-1. As fibras de Purkinje, elas não são tão importantes. O parasimpático praticamente não atua. A importância está nos miócitos, que ficam ao redor das fibras de Purkinje. Eles se contraem e há um receptor de beta-1 que gera inotropismo positivo, o que aumenta a força de contração. A soma disso tudo aqui é o débito cardíaco, que é aumentado pelo simpático, que aumenta a pressão arterial, mas não é o principal meio de aumentar a pressão arterial. A gente vai ver depois que 85% é responsável a vasoconstrição, mas o débito cardíaco aumenta por esse inotropismo e cronotropismo positivo. Algumas medicações usadas no coração. Então, atenolol para arritmia do nó sinoatrial, que é um beta-bloqueador do beta-1, que vai gerar um cronotropismo negativo. Então, beta-bloqueador bloqueia, faz o oposto. Diltiazem bloqueia canal de cálcio aqui. Então, é importante cuidar em arritmia de nó atrioventricular. Os dois juntos são usados na arritmia. Partindo para vasos, esses 3. Artérias. O parasimpático é irrisório. Contudo, há exceção os corpos cavernosos na artéria peniana por causa da ereção. Agora falando do simpático. Tem receptor alfa-1 e receptor beta-2. Receptor alfa-1 responsável pela vasoconstrição periférica das artérias viscerais periféricas esplâncnicas. Pressão arterial é muito influenciada por essa vasoconstrição. Ela é resultado do débito cardíaco vezes o retorno venoso periférico. Então, nós vamos ter uma relação da pressão arterial, débito cardíaco e retorno venoso, que já veremos. Agora, beta-2, responsável pela dilatação das artérias coronárias, cerebrais e musculares. Essas artérias têm tanto o receptor beta-2 quanto o alfa, porém, o beta-2 é predominante. Então, a adrenalina vai agir aqui. E
lembrar daqueles casos de hemorragia. Um fato que as artérias cerebrais têm no receptor é porque os medicamentos de enxaqueca agem, funcionam. Já falamos do endotélio vascular. Vamos primeiro para as veias. Então, sistema simpático, vermelho, vasoconstrição generalizada. Temos um alfa-bloqueador que vai agir aqui bloqueando o simpático. Então, ele dilata e diminui o retorno venoso usado em insuficiência cardíaca, isso aqui é medicação. Vasoconstrição, ela interfere no retorno venoso, né? Bem intuitivo. Falando do endotélio vascular, tem receptor de acetilcolina, mas não vai receber essa acetilcolina porque os nervos não liberam, não tem inervação. E no sangue, o sangue ele entra em contato, né? Mas a acetilcolina não entra, porque as colinesterases abundantes no sangue destroem. Esse receptor é muscarínico, né? De acetilcolina. Há uma hipótese do porquê que existe esse receptor. Em casos de choque séptico, a fosfatidilcolina é liberada. Elas não são destruídas pelas colinesterases. Atuam aumentando o óxido nítrico, que diminui a pressão arterial, que diminui a perfusão, auxiliando em não deixar esse agente séptico, essa bactéria, sei lá, se perfundir nos tecidos. Porém, também eles ficam menos irrigados por oxigênio, o que é um problema. Os rins e o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Parasimpático, não importa. Simpático aumenta a produção de renina, porque temos beta-1 na mácula densa. Eu fiz um mapa mental dessa outra aula. A renina, ela vai culminar na angiotensina 2. Depois eu vou fazer um vídeo dessa aula também. Aqui tá a mácula densa. Aqui tá a mácula densa. Aqui tem o receptor de beta-1. A adrenalina vai estimular a secreção de renina aqui, ó. GS do beta-1, AMP cíclico, renina. Aí, a renina vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina 1 e depois a enzima conversora de angiotensina vai transformar esta em angiotensina 2, que tem funções importantes. Aqui, ó, se quiser tirar um print, mas tem outro vídeo aí. Angiotensina 2 tensiona os vasos e também promove o aumento da aldosterona, que é importante para reabsorver sódio e água, que aumenta o volume plasmático. Ação na pressão arterial. A adrenal, que fica em cima, também chamada de suprarrenal, não tem interferência do parasimpático e tem interferência da adrenalina. Então, é um caso específico. Adrenal. A sua medula é formada por um neurônio pós-ganglionar. É um resquício embriológico, é um mecanismo embriológico. Então, ela tem inervação simpática, produz adrenalina pelo simpático, mas responde às drogas parasimpáticas. Libera acetilcolina no gânglio, tem efeito colinérgico. Bem específico, esses dois quadrinhos aqui são bem específicos. Pulmonar. Árvores brônquicas aqui. Receptor beta-2 simpático, broncodilatação. M3
parasimpático broncoconstrição. Então, só aquele pensamento básico da matéria. Eu quero correr, eu preciso de ar, eu preciso que dilate, a adrenalina dilata. É ele quem manda. Apesar de uma baixa inervação, a resposta ela é importante. As doenças de cada um. No simpático é a asma, então você usa um agonista beta-adrenérgico. No parasimpático, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, bloqueador colinérgico. No caso dessa doença, o parasimpático manda. E o nervo aqui é o nervo vago. Sobre os cílios e o muco da traqueia que faz subir aquelas partículas indesejadas. Glândulas, a produção de muco pelo parasimpático e surfactante pelo simpático, que aumentará a fluidez, é ele que manda. Apesar de o simpático não mexer no batimento, ele estimula um batimento espontâneo por causa dessa fluidez do surfactante. O movimento ciliar no parasimpático é estimulado por causa da hipersecreção de muco, que supera o batimento. De todo modo, esse movimento é indireto. Quem manda aqui é o muco. Glândulas sudoríparas são a exceção. Por quê? O parasimpático não importa e no simpático a secreção é aumentada por um receptor de acetilcolina. Então, inervação simpática, receptor parasimpático para a ação simpática. Recapitulando o que a gente já viu rapidinho, porque já foi a primeira metade. Coração e as suas partes, vasos, rim, sistema respiratório, um pouquinho de pele, porque a gente falou de glândula, e aí, glândula temos na pele também. Agora nós vamos para os olhos. Depois, metabolismo, trato gastrointestinal e geniturinário. Olhos. Pupilas dilatadas e contraídas, midríase e a dilatação, que ocorre no simpático, e miose, contração, parasimpático. Em ambos os casos, há a contração dos músculos, só que músculos diferentes. Na contração pupilar, músculo constritor. Na dilatação pupilar, músculo radial. É intuitivo que essa dilatação cause fotofobia, porque vai entrar muita luz. Falando sobre o músculo ciliar. Quando ele contrai, a sua visão está ajustada para perto. É o parasimpático que faz isso. E o receptor M3, muscarínico. Diminui a tensão. Tem umas cordinhas assim. Contrai e ele fica frouxo, diminui a tensão. Quando ele relaxa, aumenta a tensão. O simpático, a visão de longe. Você tá lutando, você precisa enxergar longe. Esse relaxamento e contração do músculo ciliar vai impactar no escoamento do humor aquoso. Então, o parasimpático, ele escoa o humor aquoso, que diminui a pressão intraocular. É ele quem manda. Importante falar de pressão intraocular e glaucoma. Quando não funciona direito, a pessoa tem glaucoma, que é uma pressão intraocular aumentada. O sistema simpático
produz humor aquoso e a pressão intraocular fica aumentada. Metabolismo: pâncreas, fígado, aqui tecido adiposo, tecido muscular. Então, pâncreas. Parasimpático, eu tô parado, tô tranquilo, em repouso. Posso fazer digestão. Então, estimula a secreção pancreática, né? Digestão, apesar de uma pequena inervação. Agora, pâncreas produz insulina. Como que atua o simpático? Em um primeiro momento, você baixa a produção de insulina porque você precisa de glicose no cérebro. Você não quer um músculo captando, você não quer nada mais roubando a sua glicose para o seu cérebro. Aqui é a noradrenalina, o neurotransmissor, e o receptor é o alfa-2. O fígado, eu tô pulando aqui, ó, vim pro fígado. O fígado simpático tem receptor beta-2 de adrenalina. Isso vai aumentar a glicose por gliconeogênese e por glicogenólise. Como eu tenho glicose agora bastante disponível no meu sangue, eu já não estou mais em escassez, em um segundo momento, a insulina ela vai aumentar. Então, o receptor beta-2 da adrenalina, ó, adrenalina, que é nora. Ela vai o quê? A adrenalina vai ter um efeito indireto aqui, na verdade. Porque a glicose para todos, essa glicose aqui, ela vai aumentar a produção de insulina. Ficou claro? Agora, se eu explicar mais, eu vou ficar girando em círculos, né? Tecido adiposo. Tem uma baixa inervação. Parasimpático. Baixa inervação no fígado, baixa inervação no tecido adiposo. Receptorzinho que eu não falei ainda, beta-3, responsável por lipólise e responde à adrenalina. A gente tem um pouquinho de noradrenalina aqui, que age no alfa-1, só que é muito pouco, nem importa isso aqui. Grava lipólise beta-3. Músculos esqueléticos não têm inervação nem de parasimpático, nem de simpático. Porém, quando a pessoa está muito nervosa, ela pode ter tremores, por exemplo, na ansiedade. Só que esse tremor é diferente da contração muscular. A contração muscular é pela inervação motora, não por inervação simpática e parasimpática, porque não tem. Vamos falar desse tremor. Existe um potencial de placa que age em repouso. Então, você tem o receptor nicotínico da acetilcolina, que é liberado ali espontaneamente quando você está em repouso e gera impulsos, mas não suficiente para despolarizar, apenas um potencial ali que não chega no limite da despolarização para, de fato, contrair. Então, isso está acontecendo em repouso. Quando você ativa o simpático pela liberação de adrenalina, ela vai agir no receptor beta-2. Então, beta-2, quando tem adrenalina, eu aumento a sensibilidade desses impulsos, eu baixo o limiar, que gera o tremor. Trato gastrointestinal, paredes do esôfago, estômago e intestino. A motilidade é aumentada no parasimpático porque a gente quer digestão. Então, ela precisa contrair para mover. No simpático, ela relaxa, então diminui a motilidade. É o friozinho na barriga. Esfíncteres. Simpático contrai, porque eu não quero fazer nada. E parasimpático relaxa. Glândulas. Isso é glândula? É. Glândulas gastrointestinais. E salivares. Aqui.
Eu tava olhando no mapa inteiro. Salivares são exceção. Então, as glândulas, no geral, no parasimpático aumentam a sua secreção e no simpático diminuem. Porque diminui a irrigação dos vasos. Então, é algo indireto, mas acontece. A saliva, ela aumenta e muda. Ela fica mais viscosa. Vesícula biliar. Então, eu quero digerir no parasimpático. Se eu quero digerir, eu preciso do que está dentro da vesícula biliar, que é o sabãozinho. Contrai para sair e fazer sua função, né? Ser liberado lá no duodeno. Aqui, o simpático não tem inervação, porém a adrenalina do sangue age porque ela tem receptor beta 2 e relaxa. Por fim, sistema geniturinário. Feminino. Aqui alguns fármacos, mas o foco desse mapa é o útero, gravídico e não gravídico. Quando a mulher não está grávida, o parasimpático é o protagonista. Ele vai contrair o útero. Quando a mulher está grávida, ele também tem uma açãozinha, mas a predominância é o relaxamento pelo simpático, pelo receptor beta 2, que aumenta no 5º mês. Então, você prolifera ali receptores de beta 2 no 5º mês de gestação, que é inibitório. O efeito do simpático no útero gravídico é inibitório. Urinário. Aqui é uma bexiguinha. Músculo detrusor da bexiga. Na verdade, em todos aqui, ó, quem predomina é o parasimpático, certo? Músculo detrusor da bexiga. Se eu quero urinar, ele precisa contrair. Então, o músculo detrusor contrai no parasimpático e relaxa no simpático. Enche, ele vai enchendo, ele tá relaxado, ele pode se distender. Esfíncter, seguindo a mesma lógica, quero ou não. No simpático, não faz sentido eu lutar ou fugir querendo urinar. Não faz sentido. Então, contrai esfíncter. Relaxa no parasimpático. E uréter não é um erro. Tá certo aqui. Tanto simpático quanto parasimpático contrai o uréter. Por isso que para cálculo você pode usar um alfa-bloqueador ou sistema genital masculino. Próstata é uma glândula. Parasimpático estimula a secreção. Simpático, contração da próstata, porque ele vai promover a ejaculação. Já o membro externo, o pênis fica ereto no parasimpático. A ação da acetilcolina, óxido nítrico nos vasos dilata. E aqui, ejaculação no simpático.